Esse aqui é o Jeep Renegade Trailhawk 2022 e é com a versão topo de linha que eu vou mostrar para vocês o que mudou no SUV compacto e como é que se comporta o tão esperado motor 1.3 turbo no novo Jeep Renegade. E antes de começar a mostrar o novo Jeep Renegade, um recado. Já deixa o like no vídeo, inscreve no canal se você não é inscrito, caiu aqui por alguma notificação, alguma busca. Ativa a notificação, obviamente, e comenta no final do vídeo o que você achou do novo Renegade Trailhawk 2022. Mas vamos para o que interessa, que é o que mudou. A gente percebe que o Renegade, essa aqui é uma reestilização. Ele mantém muito daquele estilo quadradinho, que fez muito sucesso, e ele acaba se diferenciando dos outros SUVs compactos. Então, muito da identidade do Renegade se manteve. Primeira coisa que manteve são esses faróis redondos. Só que a grande diferença é que, apesar dele já ser full LED na reestilização anterior, aqui agora ele é um sistema de LEDs por espelhos, não mais um projetor. E a grande novidade é que a luz diurna está aqui em cima, na forma do arco. E quando você dá a seta, não é mais uma luz embaixo, uma seta halógena ali embaixo. Ele muda a cor e pisca no tom laranja. Outra coisa que muda, o Renegade mantém as 7 barras características da Jeep aqui na grade, mas ela está um pouquinho menor e ela acaba remetendo um pouco ao para-choque dianteiro, dá um estilo um pouquinho mais invocado para o Renegade, assim como o farol agora ele fica um pouquinho tampado na parte superior. Para-choque também muda, essa aqui é uma versão Trailhawk, então ele não tem mais os ganchos de reboque, mas ele tem uma pintura vermelha que remete. Como eu já disse, ele não tem mais aquela segunda luz que era a seta e a luz diurna. E por ser LED, o farol de neblina também conseguiu ser menor, ele não é mais aquela peça redonda grande, é um sistema de LEDs também no farol de neblina. Já aqui na lateral, as grandes mudanças perceptíveis. As rodas, aqui na versão Trailhawk 17 polegadas, com os pneus de uso misto. Como todo Trailhawk, ele mantém o selo Trail Rated, que é um selo que a Jeep dá para as versões que são um pouquinho mais capazes no fora de estrada. Uma mudança leve na capa do retrovisor, não muda o formato, mas ela muda, tem um diferencial aqui no meio para a luz de seta. Muda a fonte do escrito Renegade aqui, é uma fonte um pouco mais limpa. E o resto é igual o Renegade de sempre. Já aqui na traseira a gente tem uma mudança nas lanternas, que continuam com full LED, mas ela é uma releitura daquele X característico que a Jeep sempre colocou no Renegade, que remete àqueles galões de combustível que iam atrás dos Jeeps no passado. Uma leve mudança no para-choque traseiro. A mais perceptível, com certeza, é também, mais uma vez, pelo uso de LEDs. A luz de ré e aquela luz de neblina, elas conseguem ser um pouco mais finas, um pouco menores, dá um estilo mais limpo para a traseira. E outra coisa que muda é o que vai identificar essa nova versão. Está escrito ali na lateral TD270 4x4. Ou seja, é o motor 1.3 turbo ligado com o sistema de tração integral automático que a gente já conhecia do Renegade com motor turbo diesel antes. Por dentro, as mudanças do Renegade elas são um pouco mais simples do que a gente viu no Compass. O Compass mudou dashboard, central multimídia em outra posição, 10 polegadas, mudou muita coisa. O Renegade ele mudou, digamos, peças de encaixe, né? Peças que em teoria são mais fáceis de mudar, lógico também engenharia por trás, mas são peças mais fáceis de mudar. Primeiro ponto, o painel de instrumentos. Sai o painel de instrumentos lá com os 2 instrumentos analógicos e uma tela. Entra o painel de instrumentos com aquela tela de 7 polegadas que a gente conheceu lá na Fiat Toro. Só que, lógico, com outro grafismo, um grafismo particular para o Renegade, diferente até do que está no Pulse. É uma tela legal, se a gente for pensar em tudo hoje de tela, central multimídia e painel digital, que todo mundo gosta. E outra mudança é o volante. É o mesmo volante que a gente viu lá no Compass, que na comparação com aquele volante do Renegade, ele tem uma pegada um pouco melhor. O volante do Renegade ele era grosso e tal. Ele é um volante mais bonito, com as aletas em alumínio, mais caprichado. Central multimídia continua de 8.4 polegadas, só que eu tenho um novo software. O software que inclusive eu tenho Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui embaixo continua igual, inclusive os comandos de assistente de faixa, estacionamento automático, sensor de estacionamento, ar-condicionado de 2 zonas e aqui embaixo uma porta USB tipo C, uma porta USB normal e os comandos do seletor da tração 4x4. O interessante é que a Jeep colocou aqui um carregador por indução de fácil acesso, só que o mais interessante a gente sabe que normalmente os celulares quando estão carregando por indução, eles esquentam e acabam travando, inclusive o trabalho na central multimídia. Então a Jeep colocou uma saída de ar aqui, se você coloca a mão você vê que ela é refrigerada. No demais a gente não tem uma mudança visual, é o mesmo painel, o mesmo acabamento, o mesmo painel de porta, tudo igual, inclusive aqui no meio, estacionamento automático,
e a parte do start-stop. E até a parte do espaço interno é a mesma, tanto o banco traseiro quanto o porta-malas. E o porta-malas vale uma observação para a versão Trailhawk, ele é menor do que as outras versões, porque o step aqui não é o step fino, é um step de uso normal, é um step igual. Dá demais roda 17 polegadas, algo que a Jeep coloca porque pensa e que o pessoal vai para o fora de estrada e vai precisar de uma roda igual, se caso o pneu furar. Aqui no canal, tem um tempo, eu andei no Jeep Renegade, todo camufladão, lá na pista em Minas, e falei como é que ele se comportava no fora de estrada. E ali eu já tinha contado para vocês, o Renegade perdeu o motor 2.0 turbo diesel, no lugar entrou o 1.3 turbo, tanto para a versão com tração dianteira e câmbio automático de 6 marchas, que a gente vai andar em breve, quanto aqui, com o câmbio de 9 marchas e a tração integral automática. Então a Jeep conseguiu fazer hoje uma das opções mais baratas com tração 4x4 ao tirar o turbo diesel que era importado da Itália e colocar esse motor que é produzido lá em Minas Gerais. E por que a Jeep fez isso, na verdade? Pela questão, o Renegade Diesel já correspondeu a uma boa parte das vendas do Renegade lá no lançamento, porque o preço não era tão distante, era uma boa opção diesel no mercado, né? Para você ter um carro diesel na época, você tinha que optar por picapes médias, você já tinha que dar um passo acima, e ele era uma opção mais compacta. A questão é que o preço subiu e o preço acabou se aproximando muito nas lojas do Compass. Então o Renegade Diesel perdeu compradores para o Compass Diesel, tanto da geração anterior quanto agora, depois da reutilização. E se a Jeep tivesse feito esse Renegade com vários esses equipamentos extras que eles colocaram, com o motor turbo diesel, ele ia ficar muito mais próximo ainda do Compass. Então o cliente ele ia acabar olhando ali e levando para casa o Compass, que é um carro maior. Mas agora aqui a gente tem uma diferença de preço suficiente para o cara, se quer levar a tração 4x4, ele vai pagar bem praticamente o preço de um Compass intermediário ali com a tração 4x2. E na verdade, como esse motor 1.3 ele tem uma boa potência, um bom torque, no uso diário aqui, né, no fora de estrada eu falei lá, não senti tanta falta, mas no uso aqui também não, porque ele continua com as boas respostas. Ele, diferente do motor 1.8, né, que era o motor que o Renegade acabou aposentando também, esse motor tem um bom torque, ele anda bem, desenvolve, não é mais aquele carro que demora para desenvolver. E com o câmbio de 9 marchas, ele acaba também tendo uma relação melhor de marchas para trabalhar. Então eu tenho um carro que responde bem. Apesar que ele continua com uma característica que a gente já via nesse câmbio 9 marchas, que é às vezes se perder aí em algumas trocas, né? Algumas situações, por exemplo, lombada, algumas reduções, ele não sabe se ele vai reduzir uma marcha, se ele avança uma, em alguns momentos, mas menos do que era com o 2.0 turbo diesel. Desempenho, anda bem, acelera mais rápido do que o turbo diesel, e você tem essa vantagem, né? E um motor mais silencioso, mais suave. Mesmo que o 2.0 turbo diesel da Jeep, da Stellantis, na verdade, já que também está na Toro, seja um motor bem moderno, que trabalha bem suave, o 1.3 ele trabalha mais suave e me entrega torque até um pouquinho mais cedo do que o turbo diesel entregava. Eu tenho aqui uma calibração que deixa o carro até bem esperto. Um dos pontos, né, que vale pensar muito, o diesel tem a questão, o diesel era um carro mais econômico, né? Aqui com o etanol, né, se a gente for pensar ali em Compass, Toro, os carros que tem a tração 4x2 com 1.3 turbo, a gente consegue uma média aí de consumo entre 6, né, em 6 andando muito despreocupado, mas normalmente entre 7 e 8 km por litro com etanol, né? Nosso teste ali ficou na faixa dos 8. Aqui você anda muito mais fácil entre 6 e 7 do que 7 e 8, né? Você trabalha aqui numa média andando bem tranquilo, com tudo colaborando, abaixo dos 8 km por litro, mas acima dos 7. Então se você vai pegar trânsito, você já vai ter uma faixa ali no consumo da faixa de 6,5, o que é uma vantagem comparado com o 1.8, que em situações de trânsito bebia consideravelmente bem e não tinha a reserva de potência que o 1.3 turbo tem. Mas quando a gente pensa no turbo diesel, a autonomia do diesel, principalmente para quem viaja, já é um problema, já começa a ser uma negativa. E o resto do Renegade ele se mantém o mesmo. O Renegade é um dos melhores carros de construção, de estrutura e também de suspensão, quando a gente pensa em Brasil. Essa aqui é a versão Trailhawk, ela é mais focada no off-road, então a suspensão é até um pouco mais alta,
os pneus de uso misto, mas o Renegade ele filtra bem na cidade, buraco, lombada, valeta, é um carro difícil de ouvir barulho, a estrutura, isolamento acústico é muito bom. Então você tem um carro bem gostoso, um carro que aí já está uns anos no mercado e a suspensão é um dos pontos bons. É um carro bem projetado estruturalmente e também de calibração de suspensão e direção. Ele não mudou muito, o Jeep, lógico, acabou fazendo alguns ajustes por causa do novo motor, 1.3 turbo, um motor tanto mais potente que 1.8 aspirado, quanto é diferente do 2.0 turbo diesel em comportamento, então tiveram que recalibrar, mas ele continua muito bom no que ele já fazia, com algumas melhorias. Você tirar o turbo diesel, talvez por questão de mercado, de preço, possa fazer sentido, mas uma parcela dos clientes que não gostam do Compass diesel vão acabando ficando carentes, mas ainda tem a opção do SUV a diesel lá no SUV médio. Aqui, pelo menos, você vai pagar cerca de R$160 mil pela versão topo de linha. A Jeep poderia muito bem ter pego o motor 1.3 turbo e simplesmente colocado no Renegade sem mudar mais nada. Mas ela fez essa renovação visual para dar um pouco mais de fôlego para o SUV compacto que já é líder do segmento. No caso dessa versão aqui, que substitui o 2.0 turbo diesel, o interessante é que a gente tem um carro com tração 4x4 e um bom pacote de equipamentos na faixa de R$160 mil. Antes você teria que gastar perto de 200 mil, ou hoje qualquer turbo diesel já está acima dos 200 mil, como o próprio caso do irmão dele, o Compass e o Commander. Mas, no resto, é um bom pacote. O Renegade tem ainda algumas deficiências como espaço interno, mas melhora muito ao utilizar o 1.3 turbo. A única diferença para o 2.0 é, lógico, o preço, né? Em breve a gente vai andar na versão 4x2 com câmbio automático de 6 marchas, mas por enquanto a percepção é boa com o 1.3 Firefly. E vocês, o que vocês acharam? Não esquece não, como eu falei lá no começo, comenta aí embaixo e tudo mais. Deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal, ativa a notificação. E a gente se vê na próxima. Valeu!